Qual o sentido das pedras abaixo dos trilhos do trem? Da próxima vez que um trem passar na sua frente, faça um exercício simples. Ignore o trem. Ignore os vagões, ignore o aço, ignore a velocidade. Olhe para baixo. Bem abaixo de toda aquela tecnologia, você vai encontrar algo que parece não ter lugar ali. Pedras. Pedras cinzentas, feias, pontiagudas, espalhadas por milhares de quilômetros em qualquer país do mundo. França, Brasil, China, Japão, não importa, as pedras estão lá. E aí vem a pergunta que ninguém faz porque a resposta parece óbvia demais. Por que a ferrovia mais avançada do planeta, capaz de transportar centenas de toneladas a 300 km por hora, está apoiada em um monte de pedras soltas? Por que não concreto? Por que não aço? Por que não qualquer coisa que pareça mais moderna do que pedra britada? A resposta não é falta de tecnologia. Não é questão de custo. É uma das sacadas mais elegantes da engenharia civil que existe. E no final desse vídeo, eu vou te contar de onde vem a palavra que damos a essas pedras, porque a história conecta os trens modernos a algo que você jamais imaginaria. Mas primeiro, precisamos entender o problema. Um trem carregado é uma das coisas mais pesadas que existe sobre rodas. Estamos falando de centenas de vagões, cada um pesando dezenas de toneladas, tudo isso concentrado em rodas com poucos centímetros de contato com o trilho. A pressão por centímetro quadrado nesse ponto de contato é absurda. Se você colocasse esse peso diretamente sobre o solo, a terra simplesmente cederia. Os trilhos afundariam, torceriam e o trem descarrilaria em questão de metros. Precisa de um intermediário. Algo que pegue toda essa carga concentrada e distribua por uma área muito maior, como se diluísse a pressão antes que ela chegue ao solo. É aí que entram as pedras. Tecnicamente, elas se chamam lastro. E a linha férrea, quando você entende como ela funciona, é um sistema de camadas pensado com muita precisão. No topo, os trilhos de aço. Embaixo dos trilhos, vigas transversais chamadas dormentes. E embaixo dos dormentes, a camada de lastro, as pedras. Cada camada tem uma função específica, e o lastro funciona como um amortecedor gigante, pegando o peso das rodas, espalhando por uma área enorme e entregando ao solo uma força que ele consegue suportar. É o mesmo princípio das raquetes usadas para caminhar na neve. Sem a raquete, o pé afunda. Com ela, o peso se distribui e você flutua. O lastro faz exatamente isso com o trem. Mas a parte mais contraintuitiva de tudo isso está no que o lastro não faz. Os trilhos não estão presos ao solo. Não há parafusos, não há fundações profundas, não há nada ancorado ao centro da terra. Todo o sistema, trilhos, dormentes, tudo fica no lugar apenas pelo atrito e pelo peso das próprias pedras. Quando você ouve isso pela primeira vez, parece um problema. Parece que falta rigidez, mas é exatamente o contrário. Essa flexibilidade é o que mantém a via intacta. Pensa bem, um trem em alta velocidade não é uma força estática. É uma vibração constante, uma onda de energia que percorre os trilhos a cada passagem. Se a via fosse completamente rígida, essa energia não teria para onde ir. Ela acumularia até encontrar o ponto mais fraco e rachar o material. O lastro absorve essa vibração. Ele permite que a via se mova microscopicamente, se adapte, respire. Ele funciona como um organismo vivo que cede um pouco para não quebrar. Agora, você pode estar pensando, certo, precisamos de pedras, mas por que essas pedras específicas? Por que elas precisam ser tão feias, tão agressivas, com bordas tão cortantes? Se você já pisou em uma pedra de lastro sem querer, sabe que dói. Elas não são pedras de rio, não são seixos polidos. São angulares, irregulares, com arestas afiadas que parecem projetadas para machucar. E são. Só que para machucar, quem tentar se mover
Pensa no que aconteceria se usássemos pedras lisas e arredondadas, seixos de rio, por exemplo. Quando o trem passa e provoca vibração, essas pedras começariam a rolar umas sobre as outras. Funcionariam como rolamentos. Em segundos, o sistema inteiro perderia estabilidade, os dormentes deslizariam e o trilho cederia. A pedra lisa não tem atrito suficiente. Ela é fatal sob toneladas de aço em movimento. Por isso, os engenheiros usam pedra, britada, granito, quartzito, materiais extremamente duros que passam por britadores industriais para garantir que as faces saiam irregulares e angulares. Quando você compacta essas pedras, acontece algo chamado intertravamento. As bordas afiadas de uma pedra se encaixam nas frestas da pedra ao lado. Elas literalmente se travam umas nas outras, formando uma massa que parece sólida, mas ainda tem a flexibilidade necessária. Esse intertravamento é ainda mais crítico nas curvas. Quando um trem faz uma curva em alta velocidade, a força centrífuga tenta empurrar os trilhos para fora. O lastro travado segura os dormentes, impede o deslizamento lateral e mantém a geometria da via, mesmo sob forças enormes. As pedras fazem tudo isso ao mesmo tempo. Mas ainda não acabou. O lastro também resolve dois dos maiores inimigos de qualquer infraestrutura: a água e a natureza. Pensa em uma base de concreto. Parece mais sólida, parece mais moderna. Mas o concreto tem um problema sério com drenagem. Se chovesse forte em uma via de concreto sem sistema de escoamento adequado, a água acumularia, enfraqueceria a base e comprometeria a estabilidade dos trilhos. O lastro resolve isso de forma elegante. Por ser um empilhamento de pedras com espaços vazios entre elas, ele é altamente poroso. A água da chuva não forma poças, ela escoa instantaneamente pelas frestas e vai para o solo abaixo, mantendo o leito da via seco. E leito seco significa menos ferrugem, menos instabilidade, menos manutenção. E as plantas? Raramente você vê vegetação crescendo dentro de uma via ferroviária ativa. Aquela camada densa de pedras afiadas e secas, sem solo fértil, sem umidade retida, é praticamente hostil à vida vegetal. Se as plantas crescessem livremente, suas raízes romperiam a compactação, reteriam água e destruiriam a base da via. O lastro, sem nenhum produto químico, resolve esse problema só por existir. E tem mais uma vantagem que o concreto jamais poderia oferecer. O lastro é reparável. Se o solo ceder ligeiramente em algum ponto, máquinas especializadas conseguem levantar os trilhos, reposicionar as pedras e nivelar a via com precisão milimétrica. Com concreto, qualquer afundamento geraria rachaduras, exigiria demolição e custaria fortunas. O lastro é versátil, funcional, barato e resistente. E agora chegamos à parte que eu prometi lá no início. Por que chamamos essas pedras de lastro? A palavra não vem da engenharia ferroviária. Ela é muito mais antiga. Ela vem do mar. Séculos antes de existir qualquer ferrovia, navios mercantes cruzavam os oceanos transportando cargas. E eles tinham um problema logístico clássico. Quando chegavam a um porto, descarregavam a mercadoria e precisavam voltar ao ponto de origem para buscar mais. O problema é que um navio vazio flutua alto demais. Com pouco peso, ele se torna instável, balança com qualquer onda, vira presa fácil do vento. Era perigoso navegar sem carga. A solução era encher o porão com peso morto, algo pesado e barato que não servisse para vender, só para estabilizar o navio. E o material mais pesado e mais fácil de encontrar em qualquer porto do mundo era pedra. Pedras enchiam o porão. O navio afundava até o ponto certo na água e ficava estável. Esse peso morto se chamava lastro. Quando os navios chegavam aos portos ingleses para carregar carvão, precisavam descarregar as pedras antes, e essas toneladas de pedras foram se acumulando nos portos,
montanhas de material que ninguém queria, resíduo de 1000 viagens de volta. Foi quando os primeiros engenheiros ferroviários, construindo as linhas pioneiras sobre um solo lamacento e instável, olharam para esses montes de pedra descartada e tiveram uma ideia. Usaram o lastro naval para assentar os trilhos. Funcionou tão bem que adotaram não só o material, mas o nome inteiro. Lastro saiu do mar e entrou para a terra para sempre. Então, da próxima vez que você estiver esperando o trem e olhar para aquelas pedras cinzentas e pontiagudas, você vai enxergar uma história diferente. Não detritos. Uma fundação que suporta milhares de toneladas, escoa tempestades inteiras, resiste à natureza e ainda carrega em seu nome a memória dos marinheiros que cruzaram oceanos séculos antes. Às vezes, a solução mais inteligente não está no futuro. Está na pedra certa, no lugar certo. Se você curtiu essa história, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais histórias escondidas à vista de todos esperando por você aqui.